Como foi entrar no mundo dos animes pra mim? Bom, eu assistia animes desde quando eu era pequeno, mas naquela época eu nem sabia que aquilo era anime. Eu assistia coisas como Dragon Ball, Super 11, esses animes que passavam na TV, mas pra mim aquilo era só desenho normal. Então eu não considero isso como o meu verdadeiro começo no mundo dos animes. O meu começo de verdade foi há alguns anos depois, e foi em um momento meio complicado da minha vida. Pra mim, começar a assistir anime foi como uma forma de salvação. Mas ao mesmo tempo, eu sinto que isso também me deixou uma pessoa menos sociável. Só que sendo sincero, talvez não tenha sido só por causa dos animes, acho que a pandemia teve muito mais culpa nisso. Na época da pandemia, eu fiquei muito isolado. Eu não podia sair, não podia ver meus amigos, não podia fazer quase nada. E com o tempo isso começou a mexer muito comigo. Eu lembro que teve momentos em que eu me sentia muito sozinho, ao ponto de ficar triste sem motivo, e até de chorar algumas vezes. Foi nesse período que eu comecei a assistir anime de verdade. E pra mim, aquilo foi como encontrar um lugar para fugir da realidade. Pode parecer infantil falando assim, mas eu era criança ainda, então aquilo fazia muito sentido pra mim. Cada dia parecia diferente, porque sempre tinha um anime novo para assistir, uma história nova, um personagem novo. Eu ficava muito ansioso para continuar os episódios, queria terminar rápido para saber o final, queria saber o que ia acontecer com os personagens. E enquanto eu assistia, parecia que eu estava em outro mundo. Um mundo onde as coisas eram mais interessantes, mais emocionantes, e até mais felizes do que na vida real. Teve uma época que eu me colocava no lugar do protagonista. Eu imaginava que eu era aquele personagem, que eu vivia aquelas aventuras, que eu tinha aquela vida. E eu gostava muito disso. Parecia que, pelo menos por alguns minutos, eu podia esquecer dos problemas, esquecer da solidão, e só aproveitar a história. Com o tempo, eu fui assistindo cada vez mais animes. Até que chegou um momento em que eu comecei a conhecer outras coisas também, como os manhwas. No começo eu criticava muito quem lia manhwa. Eu falava, qual é a graça de ficar lendo e olhando imagem? Anime é muito melhor, mas foi só eu começar a ler, que eu nunca mais parei. Depois que eu entrei nesse mundo, eu percebi que era tão viciante quanto anime, ou até mais. E até hoje eu gosto muito. Os animes e os manhwas foram muito importantes para mim em uma fase da minha vida, principalmente quando eu estava mais sozinho. Eles não resolveram tudo, mas me ajudaram a passar por aquele tempo. E por isso eu quis fazer esse vídeo, para contar como foi entrar nesse mundo para mim. Agora eu queria saber de vocês. Vocês gostam quando eu faço vídeo falando dessas coisas mais pessoais? Ou vocês preferem quando eu falo de anime, ou de histórias, ou de experiências da minha vida? Se vocês quiserem, eu posso fazer mais vídeos falando sobre anime, sobre manhwa, ou sobre como essas coisas influenciaram minha vida.